A ideia hoje é a gente conversar sobre 3 temas que são pertinentes e que é importante ser avaliado hoje em dia. O perfil do design que está chegando no mercado agora e que já atua há um certo tempo, essa é uma questão. A outra questão é o que o cliente espera desses designers que estão no mercado, algo muito importante também é isso, e o que isso gera de lucratividade e o que pode melhorar. Beleza? Vamos conversar. Bom, a gente precisa entender sobre o design que está rolando hoje em dia, a forma de design que está tendo hoje em dia. A gente hoje trabalha muito virtualmente porque os clientes entenderam que trabalhar a minha marca virtualmente gera uma demanda para mim de clientes cujo eu não preciso correr atrás dele fisicamente. O meu esforço ele é virtual. Isso tem um lado bom, e que é você ter tempo de captação de cliente, porque você fica ali o tempo inteiro imerso naquilo, mas tem um lado ruim que você perde essa humanidade. E acreditem nisso, essa pessoalidade ainda é muito... tem muito cliente que ainda cobra essa pessoalidade, porque o ramo do cara é outra coisa, e é importante esse cliente ter esse direcionamento mais próximo. Baseado nisso, o perfil do design ele andou mudando bastante, do designer andou mudando bastante. Quem trabalha com isso, antes era aquele cara extrovertido, aquele cara que gostava de comunicação, que tinha um contato direto. Hoje em dia isso mudou bastante e até pelo inverso. Aquela pessoa mais introvertida, mais retida, que tem a informação sem sair de casa, não precisa contactar outras pessoas, está tudo no computador. Essa pessoa, ela começou a ter acesso a esse universo do marketing, da publicidade e consegue, de certa forma, entrar nesse ambiente justamente por essa questão que eu falei atrás. Dentro de casa você consegue negociar, consegue fazer contatos, consegue receber, consegue pagar, enfim, você consegue entregar material, tudo sem sair de casa. Isso facilitou muito para quem é tímido, isso facilitou muito para quem não tem acesso a outras pessoas do meio. Esse é um ponto muito legal. Então quando você trabalha em casa também aparecem essas surpresinhas aqui que eu tive que parar o vídeo, mas eu vou continuar, não tem problema não, que é a minha filha acordando. Mas isso acontece, quem trabalha em casa já está acostumado com isso. E aí a gente precisa retomar o raciocínio que é trabalhar em casa, ter esse acesso ao mercado, entregar, receber tudo de dentro de casa facilitou muito que pessoas extrovertidas entrassem no mercado de trabalho. Ponto positivo isso, muito legal. Porém, surgiu uma outra questão. E esse cara que precisa do cliente até ele? Porque uma coisa é o que o design espera entregar para o cliente, outra coisa é a expectativa do cliente em relação ao que ele está querendo receber em troca. Pois bem, cada vez mais clientes de médias, pequenas empresas, que é quando o design começa, ele tem um ponto de vista muito interessante em relação a isso. Ele quer receber o cliente no seu escritório, ele quer ter o contato com o seu cliente, ele percebe que isso é importante para ele, ele quer ter ideias que o designer apresente para ele, aqui dá para você fazer isso e tal. Se for no ramo alimentício, ele quer que o cliente fala do cardápio, ele quer que o cliente mostre portfólio, tudo isso de forma física, é uma expectativa do cliente. Vocês podem alegar, Leandro, mas o mercado mudou e tal. Grandes centros sim, tem o risco e tal, mas ainda existem muitas zonas em que não. O cliente quer esse contato, ele espera te receber na empresa dele, muitos deles esperam ir até o seu escritório, que é uma coisa que também já está acabando, está começando a mudar, mas os clientes querem isso. Porque isso é importante, o impresso ainda é muito importante no mercado, tudo isso é muito bacana e você apresentar essas possibilidades do cliente para o cliente é muito legal. Então, uma coisa é como está a formação do designer atual. Outra coisa é o perfil que esse cliente espera receber de você. E esses pontos, eles precisam se interagir. Porque, por exemplo,
Quando você entrega uma mídia social, isso é um custo relativamente alto para o cliente e é uma entrega pouca. O cliente espera mais do que isso e ele não vai ficar pagando para você o tempo inteiro para você fazer isso. Não uma empresa que está começando, e essa ideia aqui é um papo para quem está começando principalmente. Então, a gente precisa estruturar a casa, a casa para mostrar para esse cliente que é importante. Então vamos separar isso ponto a ponto. Quando você pega uma empresa de consultoria média, esse cara ele vai em reuniões, ele precisa apresentar um portfólio, ele precisa ter um prospecto ali para mostrar para o cliente, ele precisa ter um cartão de visita legal. Tudo isso são oportunidades que você acaba perdendo de apresentar para o seu cliente quando você estiver numa reunião ali mais formal e física. Aí você me fala, Leandro, mas eu consigo fazer essa reunião online? Consegue, mas a essência de você sentir a pessoa é diferente quando você está próximo. E clientes que são de um determinado segmento, que não tecnologia, por exemplo, o cara ele é do metal mecânico, ele é um engenheiro que criou uma empresa metal mecânica. Esse cara, ele fica envolto ali ao trabalho dele e não tem tempo de ficar conversando em mídia social e tal. Ele é muito voltado para produto. E é isso que a gente precisa apresentar para esse cliente, não só serviço, mas nós designers temos produtos a oferecer, nós temos algo a apresentar. Isso é muito bacana e isso gera uma coisa que é o nosso terceiro tema, que é a lucratividade. Veja bem, quando eu comecei lá atrás, uma das coisas que mais me davam dinheiro eram adesivos pequenininhos para você colocar em bombom, em brownie, latinha de festa. Isso dava muito dinheiro antes, porque é um produto físico. As pessoas tendem a pagar melhor pelo aquilo que elas veem. Então, quando você faz cartão de visitas e você tem um fornecedor, hoje tem muitos online, isso você consegue ter online, ou então aquela gráfica da sua região, você pode apresentar 2 tipos de projeto, como é o que eu faço. Eu apresento a gráfica da região, que para o cliente é legal, ele conhece e tal, mas geralmente o prazo é mais curto, mas o valor é mais alto. E apresento também a opção online, em que a gente pode ter essas opções gerais para o cliente e ele optar. Então, assim, quando a gente percebe o campo em que a gente está se metendo, consegue interagir, a lucratividade vem. Que de repente esse cliente precisa de um adesivo para colocar na fachada dele, esse cliente vai precisar de uma fachada melhor, esse cliente precisa de um cardápio, precisa de um portfólio, precisa de um display de mesa. Todas essas apresentações para o cliente vão fazer diferença no resultado final da sua empresa. É legal, ou do seu freelancer em si, né? É legal vocês entenderem que o mercado virtual jamais vai andar sozinho. Você vai alegar até que, Leandro, para algumas pessoas esse mercado vai andar sozinho. Sim, essas pessoas foram construindo, e acredite, grandes empresas, quando vão a simpósios, quando vão a grandes eventos, elas estão lá panfletando, entregando panfleto, elas estão lá entregando seu material físico, porque isso ainda faz diferença. Eu tenho uma série de materiais físicos aqui de empresas para mostrar para vocês que isso é uma realidade do mercado. Beleza? Nosso papo de hoje fica por aqui. Eu acho importante a gente interagir. Minha filha já está precisando de mim e eu vou atendê-la, beleza? Um grande abraço e até mais. Dá tchau aqui, Maria Laura. Valeu!